Olá, sou Daniel de Paula e vamos a mais um estudo bíblico. Hoje trataremos do seguinte assunto: o que é orar em línguas? É orar em línguas uma linguagem de oração entre o cristão e Deus? Como pano de fundo, por favor, assista ao vídeo sobre o dom de falar em línguas no canal. Há 4 passagens principais que são usadas como evidência para orar em línguas: Romanos 8:26, 1 Coríntios 14, do 4 ao 7, Efésios 6:18 e Judas versículo 20. Efésios 6:18 e Judas versículo 20 mencionam orando no Espírito. No entanto, línguas como uma linguagem de oração é bem improvável que seja uma interpretação para orando no Espírito. Romanos 8:26 nos ensina: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. 2 pontos importantes fazem bem improvável com que Romanos 8:26 esteja se referindo a línguas como uma linguagem de oração. Primeiro, que Romanos 8:26 indica que é o Espírito que expressa gemidos e não os cristãos. E segundo, que Romanos 8:26 indica que esses gemidos do Espírito são inexprimíveis, e a essência de falar em línguas é expressar palavras, idiomas conhecidos. Isso nos deixa com 1 Coríntios 14, do 4 ao 17, e o versículo 14 especialmente: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios 14:14 menciona claramente orar em outra língua. O que isso significa? Primeiro, estudar o contexto é de grande valor. 1 Coríntios capítulo 14 é primeiramente uma comparação, contraste entre o dom de falar em línguas e o dom de profecia. Os versículos 2 e 5 deixam bem claro que Paulo enxerga a profecia como um dom superior ao dom de línguas. Ao mesmo tempo, Paulo exclama o valor de línguas e declara que se alegra por falar em línguas mais do que qualquer outra pessoa, no versículo 18. Atos capítulo 2 descreve a primeira ocorrência do dom de línguas no dia de Pentecostes. Os apóstolos falaram em línguas. Atos capítulo 2 deixa bem claro que os apóstolos estavam falando em uma linguagem humana. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? A palavra traduzida línguas em Atos 2 e 1 Coríntios 14 é glossa, o que significa linguagem. É a palavra da qual temos a palavra moderna glossário. Falar em línguas era a habilidade de falar em uma língua que você não conhecia para comunicar o evangelho a alguém que falava aquela língua. Na área multicultural de Corinto, parece que o dom de línguas era de grande valor e importância. Os cristãos de Corinto puderam comunicar melhor o evangelho e a palavra de Deus como resultado do dom de línguas. No entanto, Paulo deixou bem claro, mesmo com esse uso de línguas, que a mensagem era para ser traduzida ou interpretada. 1 Coríntios 14, 13 e o versículo 27. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Um crente de Corinto falaria em línguas, ministrando a verdade de Deus para alguém que falava aquela língua. E então aquele crente, ou outro na igreja, era para interpretar o que estava sendo falado, para que toda a assembleia pudesse entender o que estava sendo dito. O que então é orar em línguas? E como é diferente de falar em línguas? 1 Coríntios 14, do 3 ao 27, indica que orar em línguas também é para ser interpretado. Como resultado, aparenta ser o caso que orar em línguas era oferecer uma oração a Deus. Essa oração ministraria a alguém que falava aquela língua, mas também precisaria ser interpretada para que todo o corpo pudesse ser edificado. Essa interpretação não concorda com uma outra explicação que enxerga orar em línguas
como uma linguagem de oração. Essa outra interpretação pode ser resumida de tal forma: orar em línguas é uma linguagem de oração pessoal entre aquele que crê e Deus, 1 Coríntios 13, 1, e que o crente usa para se edificar, 1 Coríntios 14, 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, 1 Coríntios 14, 4. Essa interpretação não é bíblica, pelos seguintes motivos. Primeiro, como é que orar em línguas pode ser uma linguagem particular se é para ser interpretado? Como diz 1 Coríntios 14, do 13 ao 17. Por isso o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto? O amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Segundo, como é que orar em línguas pode ser para autoedificação, quando a Bíblia ensina que os dons espirituais são para a edificação da igreja, não de nós mesmos? 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Terceiro, como é que orar em línguas pode ser uma linguagem particular de oração se é para ser um sinal para os incrédulos? 1 Coríntios 14, 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Quarto, a Bíblia deixa bem claro que nem todo mundo possui o dom de línguas. 1 Coríntios 12, 11 e do 28 ao 30. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Portanto, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos? É claro que não. E observem que Paulo coloca a variedade de línguas em último lugar da lista. Como é que línguas pode ser um dom de autoedificação se nem todo crente o possui? Não é verdade que todos nós precisamos ser edificados? Há um outro entendimento de orar em línguas que precisa ser mencionado. Alguns acreditam que orar em línguas seja um código de linguagem secreta que não permita que Satanás e seus demônios entendam nossas orações e ganhem uma certa vantagem sobre nós. Essa interpretação não é bíblica por duas razões. Primeiro, o Novo Testamento é consistente em descrever línguas como uma linguagem humana. É pouco provável que Satanás e seus demônios não sejam capazes de entender linguagens humanas. Segundo, a Bíblia registra inúmeros crentes orando em sua própria língua, em voz alta, sem se preocuparem com Satanás interceptando a oração. Até mesmo se Satanás ou seus demônios escutassem e entendessem as orações que fazemos, eles não têm nenhum poder para prevenir que Deus responda às orações de acordo com a sua vontade. Sabemos que Deus escuta nossas orações, e esse fato torna irrelevante que Satanás e seus demônios a escutem e a entendam. Tendo dito tudo isso, o que dizer dos vários cristãos que têm experimentado orar em línguas e acham que é realmente poderoso para edificar? Primeiramente, precisamos basear nossa fé e prática na Bíblia, não em experiências. Precisamos enxergar nossas experiências de acordo com a Bíblia, não interpretar a Bíblia de acordo com as nossas experiências. Segundo muitos dos cultos e religiões mundiais, também registram ocorrências de falar ou orar em outras línguas, como os vários terreiros de macumba. É claro que o Espírito Santo não está distribuindo o dom de línguas aos incrédulos, não é mesmo? Então parece ser o caso que os demônios podem falsificar o dom de falar em línguas
Isso deve fazer com que comparemos com mais cuidado ainda nossas experiências com a Bíblia. Não creiais em tudo que vês, mas sim comparais tudo com a Bíblia, para que não possa ser enganado. Terceiro, muitos estudos têm mostrado que falar ou orar em línguas pode ser um comportamento que se aprende. Quando se escuta e observa outros falando em línguas, uma pessoa pode aprender tal procedimento, mesmo que subconscientemente. Essa é a explicação mais provável para a grande maioria de exemplos de pessoas falando ou orando em línguas entre os cristãos. Ainda há casos de pessoas fingindo em estar falando em línguas, imitando outras pessoas a estar falando em línguas, só para se sentir mais espiritual. O êxtase espiritual também pode levar estas pessoas a praticarem os mesmos atos. Quarto, o sentimento de autoedificação é natural. O corpo humano produz adrenalina e endorfina quando experimenta algo novo, empolgante, emocionante ou desconectado de pensamento racional. Orar em línguas com certeza é um assunto que os cristãos devem discordar com amor e respeito uns pelos outros. Orar em línguas não é o que determina a salvação. Orar em línguas não é o que separa um cristão maduro de um imaturo. Se orar em línguas é ou não uma linguagem de oração, não é fundamental à fé cristã. Então, embora acredito que a interpretação bíblica de orar em línguas não sustente a ideia de uma linguagem pessoal para autoedificação, também reconheço que muitos que o praticam são nossos irmãos e irmãs em Cristo e merecem o nosso amor e todo o nosso respeito. Que Deus os abençoe.